pega outro ator, bate o texto com ele, eles vão bater o texto com você. É só você pedir, gente, eu tô querendo bater o texto com você, você pode passar o texto comigo? E vocês passam o texto. E aí vocês vão se descobrindo, vão entender, porque são pessoas diferentes. Você está na personagem, que é novo para você. Né? De repente você está começando ali, naquela hora, é novo para você. Entendeu? E conforme for, ele vai ficando mais orgânico dentro de você, essa personagem. Mas se você já for batendo o texto com outro ator e já for descobrindo o ritmo dele, como é que ele vai dar aquela deixa, como é que ele vai interpretar, como é que ele improvisa, porque tem muitas horas que vai improvisar, principalmente se for uma novela. A novela vai improvisar bastante. E aí, na improvisação, se você não estiver concentrado, você dança. Que fica com aquele texto na cabeça, só o texto. Não, pensa na cena, pensa no contexto. O que está acontecendo naquela cena ali, naquele contexto? É por isso que eu estou 32 anos na profissão. Porque eu mostrei trabalho e mostrei que eu estava comprometido. Não é pelos meus belos olhos ou meu cabelo grisalho, não. É porque eu estava comprometido. É porque eu estava fazendo e mostrando trabalho. Eu fiz muita coisa, gente, muita coisa. Eu fiz centenas de comerciais de televisão e dezenas de novelas. Eu participei de muita coisa, eu fiz muita coisa. Então eu vi muita coisa, eu estou passando para você o que realmente eu vejo. Agora, aos poucos você vai diminuindo um pouco a concentração, não vai ter aquele nervosismo do início, não vai ter aquela ansiedade, porque você já tem mais estrada, mas sempre comprometido, gente. Sempre comprometido. Concentra que vai ficar até mais bonito. Sabe por quê? A gente não tem tempo de estudar texto em televisão. O texto é dado muito em cima. Entendeu? Muito em cima. E às vezes, raríssimas vezes, você vai ter um texto que você vai poder estudar com bastante tranquilidade. Então eu posso te dizer que vocês não vão chegar lá 100%. E se você estiver desconcentrado, aí é pior ainda. Entendeu? Porque vocês não vão chegar 100%. O texto é dado muito em cima. Você não tem o texto, um tempo hábil para estudar. Não é que nem no teatro, por exemplo. Não é que nem num cinema, que você tem todo um preparo. Você tem ensaios e mais ensaios. Você tem todo o preparo para você chegar na hora e você fazer bonito. Não. Não é. Na televisão é tudo rápido. Fast. E outra coisa, tem textos que chamam adendo, que vão entrar sem você ter estudado ainda. Olha, entrou um adendo, você tem que pegar, estudar o texto e fazer. Porque o autor escreveu uma outra coisa que não estava naquele texto que você levou para estudar. Quando você tem tempo de estudar, já é complicado, que você está começando. Se você não tem tempo, pior ainda, se você não tiver lá na cena direitinho, na personagem, concentrado para fazer bonito. Então não vacila, gente. Não vacila, não vacila, porque isso é importante. É importante que vocês saibam que sem isso vai dificultar muito a sua interpretação. Início de carreira, gente. As pessoas não querem saber se você vai errar porque está no início. Entendeu? Elas querem saber que você faça. Não importa se você está no início, não importa se você já tem alguma experiência. Você tem que fazer, porque o diretor, principalmente em novela, tem muitas cenas para gravar no dia. E se você começa a empacar, você atrapalha o processo, o cronograma dele de gravação. Entendeu? E aí é pior. E aí ele vai ficar mais chateado com você. Então, pelo amor de Deus, gente, essa palavra é fundamental. Concentração na hora de fazer um trabalho. Tá? Porque senão não te chamam mais. Você mostra que você está ali para fazer a cena, que você está comprometido.
E observa, gente, observa tudo à sua volta, tudo à sua volta. Você vai ver os atores ali, você vai ver muitos concentrados, entendeu? Já na personagem, até falando pouco às vezes com você. E você entenda isso, não é arrogância, é porque ele está na personagem, ele está concentrado. Eu não vou citar nome, mas eu vi atores que você não consegue nem falar com eles quando ele está caminhando para o estúdio, porque ele nem fala com você, ele já vai direto. Ele vai direto. Ele já não é mais aquela pessoa. Ele é aquela personagem. Entendeu? E é importante que vocês saibam disso. Importante que você consiga entender. Porque aí a sua interpretação vai ser mais realista, mais naturalista. O que é uma interpretação realista? Realista é fazer com verdade. Naturalista é com naturalidade. Entendeu? Naturalidade nos gestos, na sua expressão, na sua fala. Isso tudo você aprende em curso. Você aprende se preparando e vendo também. Então, se você tiver oportunidade, não desperdiça essa oportunidade. Porque aí vai ficar ruim para você se você desperdiçar essa oportunidade. Entendeu? E eu não quero que você desperdice a oportunidade, eu quero que vocês aproveitem a oportunidade. E não se abatam se alguém for meio rancoroso com você, ou meio antipático, porque às vezes ele está concentrado para fazer a personagem dele. A personagem dele é mais importante naquele momento do que falar com você ou com qualquer outra pessoa. Tá? Então, gente, se concentra, é muito bom você chegar na frente de uma câmera concentrado, inteiro. A pessoa vai acreditar em você, você vai passar mais verdade. Não vai ter problema, não vai ter problema. Porque você já estudou previamente aquele texto. E você sabe o que você vai fazer. Isso se você estiver preparado para chegar na frente de uma câmera. Por isso você tem que se preparar. Não é chegar lá e fazer. Tá? Não é simplesmente decorar um texto. É muito mais do que decorar um texto. É passar emoção e passar sentimento. Isso você tem que se preparar. Então, se você estiver preparado, melhor ainda. Porque aí as pessoas vão ficar convencidas do seu trabalho. Você vai conseguir, gente. Você vai conseguir passar verdade no que você está falando. Você vai conseguir fazer com que aquela pessoa que você nem conhece te elogie. Entendeu? E não tenha problema com esse negócio de eu vou ficar nervoso. Se você já for com isso, com esse pensamento, vou ficar nervoso, aí que você fica. Não vai ficar nervoso se você estiver seguro do seu texto e concentrado. Entendeu? Concentrado, a concentração, como eu estou falando aqui. Por quê? Porque nada vai te derrubar. Você vai ficar ansioso, porque você está começando. O nervoso, você não fica. Porque aí você já entendeu o processo, você já está começando a trabalhar sabendo que tem que estar concentrado, sabendo que tem que estar focado naquela personagem que você vai interpretar, para passar o que está pedindo naquele texto ali. Tá bom? Então, gente, eu era como vocês. Quando eu comecei lá em 92, no Rio de Janeiro, eu era como vocês. E aí eu fui vendo, conforme eu fui trabalhando, como os atores, por isso eu falo, observação importante, como os atores se comportavam ali num set de gravação. Eu observava tudo. Tá? Então, fica tranquilo que você vai conseguir. Um beijo do Ader. Gente, pelo amor de Deus, não vacila, tá? Vai bem concentrado para fazer uma cena bem bacana.